ficar ninguém obeso, não vai ficar ninguém fora de forma. A gente vai ter provocações nesse sentido. Amém? Glória a Deus por isso. Sem muitas delongas, eu quero chamar o pastor Lourenço. Vai estar ministrando aqui para nós. Shalom, família. Alguém hoje nos visita pela primeira vez? Levante sua mão, se denuncie. Aqui temos 2 pessoas, mais alguém? Tem alguém ali na frente? Ah, isso. Sem constrangimento, por gentileza, fiquem de pé. Eu quero conhecer vocês. Sintam-se amados e abraçados por essa casa. Sejam muito bem-vindos. Amém? Queria agradecer a presença de Jean e Renata. Esse casal abençoado aí. Saudade de vocês. Kleber, diretamente do sertão. Bem pertinho aqui da gente. Quantos quilômetros, Kleber? 470, é logo ali. Quem quiser, a gente faz um movimento aí de bike para dar um pulinho lá. Aleluia. Vamos orar mais um pouco. Amém. Senhor, muito obrigado por essa casa de oração. Obrigado por esse corpo, onde nós aprendemos, crescemos juntos, onde nós avançamos com um só propósito de fazer o seu reino conhecido e estabelecido nessa região, Senhor, nessa geração. Que no nome de Jesus, Senhor, me dê graça, sabedoria para comunicar ao teu povo o que o Senhor está preparando para esse momento. Acha em nós corações famintos, Senhor, por algo fresco do Senhor nessa noite. Queremos, Senhor, abrir nossas mentes, nossos ouvidos e os nossos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, completa aquilo que o Senhor iniciou no dia de hoje, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Meus irmãos, eu estou lendo esses dias o livro do profeta Jeremias. E quando eu parei para meditar o capítulo 6, o Espírito Santo, ele me compungiu. O Espírito Santo, ele me contristou, porque eu vi a igreja aqui nesse capítulo. Eu me vi em Jeremias 6. Eu quero compartilhar um pouco. Tenha paciência, tenha muito amor, primeiramente pela palavra de Deus. Amém? E para a gente entender um pouco o contexto, Jeremias 6, eu não vou ler todo o capítulo. Eu queria ler a partir do versículo 8. Jeremias 6, 8. Por favor. Vamos lá? Simbora. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém, ó Igreja de Cristo. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz como uma videira, como faz quem colhe uvas, repassa os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontram nela motivo de prazer. Verso 13.
Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, vou trazer desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Não sei se você se identifica, mas eu me identifico. Eu acredito que não sou o único que me identifiquei. Jeremias 6, ele é um alerta urgente de Deus sobre o juízo iminente contra Judá, devido à sua obstinação, devido à sua corrupção e à sua rejeição à palavra de Deus. E é aqui que a gente se depara e se enxerga nesse contexto, porque muitas vezes nós somos obstinados, presos, hiperfoco em correr atrás do vento, em coisas insignificantes. Somos tão corruptos porque nos vendemos fácil, trocamos o tão precioso tempo com Deus por um passatempo barato. E também nós rejeitamos a sua palavra por migalhas. Substituímos o verdadeiro alimento, que traz uma saúde espiritual, que traz nutrição espiritual, por alimentos processados, transgênicos, que contaminam a nossa alma. Pseudos filosofias, que só nos distanciam da simplicidade do Evangelho. E digo mais, até algumas doutrinazinhas gospel têm nos afastado dessa presença e desse Evangelho raiz, esse Evangelho puro. Então, eu não sei vocês, mas Jeremias 6 é para mim. E esse capítulo ele destaca a necessidade de arrependimento, o perigo dos falsos profetas, e exorta a retornar aos caminhos da obediência para encontrar descanso. Meus irmãos, desde aquela época, o diabo sempre tentou iludir o povo de Deus através de falsos profetas, daqueles que se diziam ser representantes de Deus, mas eram falsos, com mensagens que massageiam o ego, que só falam aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Esses são falsos profetas, que barganham a sua mensagem. E aí a gente vai lembrar muito bem do profeta Balaão. Tem uma ligação forte com essa realidade, que fala de uma realidade de uma doutrina chamada a doutrina dos nicolaítas, que sempre pregava uma graça que é barata,
uma graça que é libertina. Então ele profetizava essa graça barata, essa graça permissiva. E esse era o contexto do povo de Deus naquela situação, quando Jeremias trouxe essa palavra. Eles buscavam da graça para justificar prazeres carnais, tentando conciliar o cristianismo com práticas pagãs, para evitar uma perseguição social, para evitar uma evasão. Gente, vamos ministrar algo mais confortável. A igreja está cheia. O apóstolo poderia dizer: Lourenço, vai com calma. Eu quero a igreja cheia. Meu irmão, estamos aqui para buscar o que é confortável aos nossos ouvidos. Estamos aqui para viver o propósito que Deus separou para nós. E muitas das vezes é desconfortável. Por um momento incomoda, mas é necessário. Por isso que a porta ela é estreita, mas conduz para uma vida eterna. E hoje isso se multiplicou assustadoramente. O evangelho, o falso evangelho que prega uma graça barata. E o objetivo dessa seita, isso não é uma doutrina, isso é uma seita dos nicolaítas, era perverter os costumes da igreja primitiva, introduzindo essa permissividade. É o famoso mundo com cara de anjo, a igreja com cara de capeta. Ninguém sabe distinguir o que é igreja, o que é mundo, o que é ovelha, o que é lobo, o que é hiena. Parece que está tudo misturado numa coisa só. E Deus ele convoca a nação a fugir a um lugar seguro, antes da destruição babilônica. Ele avisa que o exército da Babilônia estava descendo do norte para sitiar Jerusalém, para tomar e estabelecer o seu império sobre aquele lugar. Apesar de uma falsa sensação de segurança daquele povo, eles não acreditavam. Isso aí não vai acontecer nada não. Nós somos daqui, ninguém vai tomar o nosso espaço. Deus é conosco. Nessas horas a religiosidade sobe lá em cima e ninguém olha para si. E Deus estava trazendo um tempo de correção e de juízo sobre Judá. E esse povo ele era descrito como ouvidos incircuncisos, incapazes de ouvir a Deus e desprezando a sua mensagem. Gente que não entendem que o pecado é tão forte que não entendem a realidade espiritual que estavam vivendo. Profetas e sacerdotes enganam o povo com mensagens superficialmente positivas, como a gente leu dizendo paz, paz, quando não havia paz. Insensibilidade ao pecado. O povo tinha perdido a capacidade de se envergonhar pelas suas abominações. Esse era o contexto. E por que eu me vejo nessa situação? Muitas vezes nós estamos da mesma forma, com ouvidos fechados. Olha o que diz 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo com coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Pessoas que não se inclinam à verdade, mas para os mitos. Irmãos, muitas vezes, como esse texto fala, nós não aceitamos a correção de Deus. Parece que é pesado de nós para nós. Pesado demais para nós. Nós não suportamos a sã doutrina. Nós recusamos a dar ouvidos à verdade. Isso, meus irmãos, não é só com os de fora, não. Isso também acontece aqui dentro. Isso também acontece comigo. Isso também acontece com a nossa realidade, o nosso contexto. Juntamos mestres para nós mesmos. Daqueles que pregam o que nós queremos ouvir. Que só falam o que é bom para nós. E o grande problema é que nós usamos a palavra de Deus, a Bíblia, para examinar os outros, e não a nós mesmos. Só que existia um homem chamado Jeremias. Mas para ele ter autoridade para trazer uma palavra dessa para o povo de Judá, ele se santificou. A santidade dele diante de Deus. Porque o profeta, sem intimidade, ele não ouve a voz de Deus. O profeta é aquele que acessa o coração de Deus, que acessa a sala do trono, que acessa a sala do conselho celestial. Então a responsabilidade é grande. Então era um homem que tinha autoridade. Só que de que lado nós estamos? Do lado de quem tem autoridade ou do lado de quem é permissivo? De quem não suporta mais a sã doutrina? Eu suporto só o Novo Testamento. O Velho Testamento eu não suporto. Eu só suporto os evangelhos. Aquilo que fala de amor. Mas Deus, ele levantou um homem chamado Jeremias. E olha o que Deus fala com Jeremias no versículo 27 do mesmo capítulo 6. Aqui fala de uma metáfora do metal. Preste atenção. Verso 27. Eu o designei como examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes e obstinados e propagadores de calúnias. Eles são endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Meus irmãos, Jeremias, ele é colocado como um examinador de metais. Aqui está falando que ele foi levantado para descobrir que o povo era essa prata de rejeição. Rejeitada por Deus, cheia de impurezas. Uma prata que era impossível de refinar, de limpar, de talhar. Então Jeremias, ele foi esse instrumento para purificar rebeldes. Como metais que precisavam remover as escórias. De que lado você está? Você é um examinador de metais? Ou você é uma prata, um metal cheio de escórias, de impurezas? Foi isso que Jesus quis dizer em Mateus 7,7. Quando ele fala do julgamento hipócrita. Meus irmãos, não é pecado julgar. É pecado você julgar de forma hipócrita. Jeremias, ele teve autoridade para julgar aquele povo. Mas será que se Deus levantar hoje para examinar metais, você tem autoridade para julgar? Ou você se vê como esses próprios metais de escória?
que ainda estão no fogo para uma purificação urgente. Em resumo, Jeremias 6, ele mostra o coração de Deus tentando evitar a destruição através de um último aviso, oferecendo esperança e paz para aqueles que decidirem voltar ao caminho da obediência. E eu fiquei pensando, tudo isso aqui não é muito diferente do que nós como igreja estamos presenciando nos dias de hoje. Talvez a igreja moderna seja como Judá, que negligenciou a palavra, que foi obstinado, um povo corrupto e um povo que rejeitou essa palavra. E sobre a graça barata, esse é um conceito que foi popularizado pelo teólogo Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se é assim que se fala. É um teólogo. Bonhoeffer. Era um teólogo luterano alemão que lutou contra o regime nazista. E ele diz que essa graça barata, ele refere-se à pregação do perdão sem arrependimento, de um batismo sem disciplina. Refere-se à comunhão sem confissão de pecado pessoal. Então essa é a graça barata. Ela deturpa a Bíblia ao oferecer benefícios espirituais sem o custo do discipulado e da transformação de vida. Então esse era o contexto de Judá naquela época. Lourenço, mas Deus, Ele me ama do jeito que eu sou e eu vou permanecer assim, porque Ele me ama assim. Nós estamos ignorando a santificação e o arrependimento. Lourenço, mas o pecado não importa, a graça ela cobre tudo. Você está transformando a graça em uma licença para pecar. Mas a fé ela é apenas para ser feliz, não para seguir regras. Você deturpa o propósito do Evangelho, focando apenas no seu bem-estar egoísta. Eu não preciso ir à igreja, como a Sila estava aqui falando. Eu não preciso ir à igreja para ser cristão. Eu não preciso ir à igreja para falar com Deus. Você está rejeitando o corpo de Cristo e a necessidade de comunhão. Lourenço, mas eu não consigo parar de pecar. Deus, Ele entende a minha fraqueza, a minha natureza é essa. Não dá, não consigo. Então você usa de misericórdia como desculpa para a falta de luta e resistência contra o pecado. Então todas essas frases, elas estão no pacote dessa graça que é permissiva, que é libertina, que é barata, que é rasa. Deus não nos chamou para essa graça. A verdadeira graça é aquela que nos faz seguir Jesus. É aquela que nos faz aceitar a sua palavra desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, sem mudar uma vírgula. É aquela graça que provoca um compromisso de vida com Jesus e com o seu corpo. Isso sim é uma graça tremenda, como nós cantamos aqui. Amazing Grace. Amém? Judas capítulo 1, versículo 4. Vamos ler. Pois certo homem
cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Meus irmãos, falando desse contexto, nós temos permitido a cultura do antinomianismo no nosso meio, que é um termo grego que significa ser contra a lei moral de Deus. Parece que a gente só lembra que Deus é amor, que Deus é provedor, que Deus é maravilhoso, gracioso, mas esquecemos que Ele é justiça e existe uma lei moral. E não podemos esquecer isso. Então o antinomianismo, ele tenta derrubar e enfraquecer essa lei moral de Deus. É uma doutrina que ensina crentes que não precisam de arrependimento. Nós somos salvos pela graça e pronto. Isso já é o bastante. E Balaão foi assim. Balaão é todo aquele que tem dom, mas não tem caráter. A igreja de Deus hoje está cheia de homens e mulheres de Deus com dons espirituais, mas sem caráter. E nós precisamos aprender a valorizar mais o caráter do que o dom. O dom não é primeiro lugar. Estávamos falando tivemos uma reunião de louvor ontem com o pastor Rafael Valença e falamos um pouco sobre isso, sobre seleção, sobre uma escola ministerial que em breve nós iremos abrir aqui. E existe muitos que querem estar aqui na frente cantando, tocando, adorando. E muitos até têm dom, mas o primeiro critério é o coração. O primeiro critério são os frutos. O primeiro critério é ser uma pessoa disciplinável, ser uma pessoa compromissada, ser uma pessoa que se submete a um discipulado, a uma célula. Então você pode ter dom o que for, meu filho, mas se você não tiver um coração ensinável, você não vai prestar para nada. Eu me lembro de um amigo, um colega da escola, desde meu primário. O rapaz jogava muita bola, mas era craque, era aquele rapaz diferenciado que a gente disse, esse menino vai ser profissional. Ele vai ser profissional. Driblador, chutava bem com as duas pernas, um cara rápido, veloz, inteligente. E ele até tentou ingressar e se profissionalizar no futebol de campo. Ele participou de alguns clubes aqui e do interior. Mas era um cara que se achava. Era um cara que sempre brigava com técnicos. E hoje eu fiquei sabendo que não durou nem um ano esse lado profissional dele nessa carreira futebolística. Aí chegou em meus ouvidos, rapaz, tu não acredita. Fulano brigou com o técnico lá. Botaram ele para fora. Então era um cara que tinha muito dom, talento, mas não tinha um coração preparado. E assim somos nós. Deus quer nos usar em várias áreas, em várias jurisprudências, em muitos lugares onde você está implantado, mas você não tem esse coração de dizer, Senhor, eis-me aqui, expurga de mim toda escória, toda impureza, todo esse passado negro e esse velho homem que tenta ressurgir e trazer e afirmar aquilo que eu era e eu não sou mais. E vamos abrindo pequenas brechas, pequenas concessões.
Então o antinomianismo, ele é contra essa lei de Deus. Meus irmãos, a graça, ela não é o oposto de esforço. Muitos pensam que é, mas não é. A graça, ela não exclui a dedicação humana. Pelo contrário, a graça, ela gera zelo e esforço para nós correspondermos ao amor de Deus e ao seu propósito para nós. E não passividade. Tem gente que, eu fui salvo pela graça, e fica lá. Não, já estou salvo, não tem mais o que fazer. E realmente, não são as suas obras que lhe salvam, mas por você ser salvo, você faz boas obras. A salvação não é o fim, é o início. A cruz não foi o fim do plano de Deus, a cruz foi o início para resgatar a humanidade. Amém? Então, infelizmente, às vezes nós temos rejeitado essa lei. Jeremias 6:19, nós lemos, eu quero ler novamente o verso 19. Ouça, ó terra, vou trazer desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Meus queridos, a cultura da Babilônia, infelizmente, ainda é muito presente, intrínseca no meio de nós. Ainda. Na Babilônia, eles eram politeístas. Eles adoravam muitos deuses. E aí? Será que nos enquadramos? Meus irmãos, nós criamos deuses. Nós levantamos bezerros de ouro. O trabalho. Mas tem um que talvez seja aquele Deus que nós mais aclamamos ainda, que é Mamon. Dinheiro. Celular. Sei lá. O que é que te prende? O que é que te chama mais atenção do que a palavra de Deus? Você sabe. E Babilônia era assim. Essa cultura ainda está intrínseca. Jeremias 6, ele está diretamente ligado à destruição de Jerusalém e do primeiro templo pela Babilônia. Então esse capítulo, ele profetiza esse julgamento iminente vindo do norte, referindo-se ao exército babilônico de Nabucodonosor. É aqui nesse contexto. Como consequência da idolatria e da desobediência de Judá. Por isso, eles foram exilados. Eles valorizavam o lazer com músicos, dançarinos, encantadores de serpente, com jogos de dados. E hoje, talvez mudou só o jogo, mas esse entretenimento ainda é muito forte no nosso meio, trazendo muita distração. Isso tem roubado a nossa apreciação do Senhor. Isso tem roubado a nossa apreciação na lei do Senhor. Talvez você não rejeite de forma escancarada, mas toda essa cultura babilônica sutilmente tem te distraído de uma forma que você sim vai rejeitar a palavra de Deus. Não é falta de tempo para a Bíblia, é excesso de distração. Nunca diga que está sem tempo para ler a Bíblia, para meditar nas palavras. Pense e reconheça que é distração.
A falta de organização e prioridade é também um descaso que é decorrente da distração, das distrações. E você sabe qual é a sua distração. Babilônia, ela foi um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo de coração duro. Meus irmãos, Deus, ele tem usado diversos tipos de instrumentos para nos corrigir, para nos ensinar. Amém? Versículo 22. Assim diz o Senhor. Jeremias 6, 22. Veja um exército que vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles expunham o arco e a lança. São cruéis e sem misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montando os seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está para dar à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamentem-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. A sensação aqui, parece que a gente está dentro do... Som. Oi. Tem que ter técnica agora para segurar o microfone. Depois a gente tem uma aula aqui com o Duda. Como segurar o microfone, aprenda com... Gente, todo esse cenário de desesperador é um cenário útil para nos colocar no prumo. Por isso que a tendência é a gente intensificar nossas orações, né? Por isso que os grandes avivamentos começaram diante de um caos. E aqui era o cenário de Judá. Deus permitindo para ver se Judá acordava. Vamos ver se esse povo acorda com essa corrupção e se voltem com seus ouvidos à minha palavra. Tudo isso traz amadurecimento, uma reflexão. E nós precisamos refletir o caráter de Deus, meus irmãos. Em Tiago mesmo ele fala que, Tiago 1:2, que nós precisamos nos alegrar por passarmos por várias provações, porque geram perseverança. Amém? Eles produzem perseverança. As provações não é para te destruir, é para te amadurecer. Gente, a percepção é que essa geração ainda carrega essa maldição babilônica, essa distração exacerbada. Parece que essa geração, ela é PhD em Sodoma e Gomorra. E como não se bastasse, não tivessem satisfeitos, ainda incrementaram mais aberrações. É como se fosse uma Sodoma e Gomorra nível hard. E a Bíblia diz que esses seriam os dias do fim. E se você também percebe isso, é porque precisamos entender que estamos nos dias do fim. Eu queria
falando em aberrações, queria que o pessoal da mídia soltasse aí o primeiro vídeo, por gentileza. É um vídeo curto, 15 segundos. Es re loco. ¿Viste la chica del gorro? Parece un gato de verdad. Sí, Buenos Aires está distinto. ¿Está grabando esto? Mirá cómo se mueven, boludo. Sí, es como si fueran perro, gato. Ya no todo pasa ni un mezclado. auto, es rarísimo. Buenos Aires está lleno de ellos ahora. Quantos já ouviram falar no movimento Terian? Alguns aqui já viram. Onde seres humanos, eles afirmam ter a essência e a identidade de animais. Cachorros, gatos, porcos, galos, lobos. E essas pessoas, elas se sentem como esses animais. Elas se caracterizam. Meus irmãos, elas se vestem. Elas usam máscaras focinheiras, como a gente viu, orelhinhas, andando de quatro, rosnando, latindo, mordendo. Eu vi um outro vídeo engraçado, foi lá na Argentina. Uma mulher, ela pega um Uber e ela estava caracterizada de cachorro e toda maquiada de cachorro. Quem já viu esse vídeo? Tem gente rindo aqui. Meus irmãos. E aí ela entra educadamente e o motorista começa a falar, perguntar como ela estava, qual o endereço para confirmar e tal. E ela só fazia au, 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 au. E ela só au, au. Aí depois de um tempo até ela se estressou e disse: moço, você não está entendendo que eu sou uma cachorra, não? Aí sabe o que ele disse? Você é um cachorro. Então pode descer e vai chamar um Uber Pet. Aqui não é lugar para cachorro, não. Chame um Uber Pet para você. E expulsou aquela mulher do Uber. Eu vi um outro vídeo. Um cara que ele sempre se caracteriza de galo. E todos os dias, de 5 horas da manhã, ele sobe numa árvore e começa a cocoricar lá naquela árvore. É patético. Aberrações. Só que essas pessoas, elas não fazem esse fenômeno Terian. Eles não fazem isso para tirar onda, para brincar, não. Eles fazem isso levando a sério. Já tem outros vídeos, cachorros de verdade se estranham e começam a morder eles. Aí tem uns que levanta, tira a camisa, começa a correr. Cadê o cachorro agora? Isso é o cúmulo do ridículo. Instintos selvagens estão substituindo a razão humana. O que parece ser uma subcultura escondendo algo muito mais profundo. Isso é exatamente o cumprimento do que Paulo profetizou aos romanos. Preste atenção nisso. Abra aí Romanos capítulo 1, versículo 22. Olha o que Paulo fala sobre isso que a gente viu aqui. 22. Romanos 1, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo já tinha avisado e profetizado tudo isso, todas essas aberrações e disfunções que temos vistos hoje. Estão rejeitando a imagem do Criador para abraçar a natureza das feras. E esse só pode ser o tempo do fim. Não tem como nós afirmarmos que esse é o tempo do fim. Essas aberrações foram profetizadas.
A identidade do homem, ela está sendo desconstruída. Estão manchando a imagem e semelhança de Deus. Isso tem acontecido, esse movimento acontece muito na Europa, na América Latina, na Argentina. Eu vi um dia desse o presidente do El Salvador dizendo: se alguém aparecer aqui vestido de cachorro nas nossas ruas, vai preso. Aqui não. Porque está se espalhando por toda a América. A psiquiatria, o que é que ela diz a respeito disso? Eles veem esse fenômeno como uma identidade não patológica, preocupante por causar sofrimento, prejuízo funcional, delírios, indicando um transtorno psicótico, perdendo contato com a realidade. E tem alguns casos de automutilação. É de fato uma fuga disfuncional. Só que esse pessoal, eles não simplesmente decidiram ser assim. Existe um histórico. Isso é um resultado de uma carência afetiva e de problemas familiares, que gera um problema de identidade. O diabo, ele tentou atacar a identidade do próprio Jesus no deserto. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és filho de Deus, se atira daqui. Se és filho de Deus, se prostra aos meus pés. E por que, Lourenço, que o diabo ele ataca na identidade? Justamente para manchar a imagem e a semelhança de Deus. Porque ele sabe que quem não sabe quem é, ele é propenso a pecados e a essas aberrações. Quando nós não sabemos quem somos em Deus, nós somos tão vulneráveis a pecados parecidos como este, a transtornos, disfunções psicóticas parecidos com esses. Seja um transtorno de ansiedade, de agressividade, um pânico, seja o que for. Muitas vezes você vive isso ainda porque sua identidade ainda não foi estabelecida dentro de você. Você ainda não entende para que você nasceu e quem você é diante de Deus. Queria agora passasse o segundo vídeo, por gentileza.そこからだんだん仲良くなって、私がクラウスさんを好きになって、でお付き合いをして、でしばらくしてプロポーズを一緒にいただいたので OK して、で今は夫婦になりました。で私は AI と一緒にいたいってなってるだけなので、それは別にAI だろうが人間だろうが関係なくて、私の場合は AI だった。生成 AI の開発企業はですね、サブスクライブというもので商業サービスを行ってますので、それぞれのユーザーにですね、愛着を AI に対して持ってもらってですね、他の AI に容易に乗り換えられないようにしたい。でそういった意味で企業側もですね、AI 恋愛に向けてですね、サービスを展開するっていうねですね、十分な誘因があるというふうに思われます。Quantos já viram esse vídeo? Isso aí eu acho que quase ninguém. No Japão, isso está aumentando. Uma mulher que acabou com seu noivado com um ser humano, ficou desiludida,
começou a conversar com o ChatGPT, buscando conselhos. E ele começou a aconselhar. Disse que ela começou a sentir algo por ele. Eles começam a namorar. E ele, o personagem da inteligência artificial, chamado Klaus, pediu ela em casamento. E ela aceitou aquele convite. E eles fazem uma cerimônia virtual. Ela usa um óculos de realidade e coloca até aliança no dedo de Klaus. Gente, e ela falou, não sei se vocês perceberam, agora sim eu vivo tranquila, a gente nunca briga. A gente está rindo, mas isso está se multiplicando. E não ria não, que pode bater na sua porta. Saiba direitinho quem você é. Como hoje tudo que a gente faz está começando a usar a inteligência artificial, e quem não usar vai ficar para trás, cuidado. Para aqueles que usam muito essa ferramenta, cuidado. Cuidado quando você diz bom dia para a inteligência artificial, cuidado. Quando você diz como você está, estou estressado hoje, o que é que eu posso fazer, hein? Diz aí. Eu sei que aqui, eu não queria falar, não, aqui não, mas em outras igrejas tem gente que conversa com o ChatGPT. Aqui não é verdade, minha gente? Meus irmãos, o mundo está doente. Essa geração está doente. Essa sociedade está doente. E digo mais, a igreja de Cristo está ficando doente. Como eu falei, tudo isso está entrando no nosso meio. E se você não tiver o filtro necessário, você vai cair. Se você continuar com seus ouvidos tampados, seus olhos fechados, seu orgulho, você vai cair. Se você continuar com a sua falha de identidade, você vai cair. Cuidado. Diz aí para o teu irmão, cuidado. Nós temos buscado em coisas o preenchimento das nossas almas. Parece que passar horas e horas com o Pai já não é uma atração para nós. Parece que eu passar horas orando e mergulhando na palavra de Deus já não é tão interessante assim para mim. Por quê? Porque não viraliza, não dá engajamento, não dá visualizações. E sutilmente a gente vai abandonando. Assim como Judá abandonou. Estamos sucumbindo e vegetando espiritualmente. O sistema, ele tem ditado o ritmo. Se você não acompanhar, como é o caso da inteligência artificial, você vai ficar para trás. Se você não participar, desempenhar uma boa energia, você vai ser desclassificado nessa geração. Esse sistema ainda é babilônico. São ferramentas que o diabo ainda usa sutilmente para nos afastar de Deus e do seu propósito para nós. Diga misericórdia. Vamos ficar de pé. Cheio de louvor. Jeremias 26, porque eu fui parar nesse capítulo. Pessoal, esse assunto me inquieta. E
Muito bom esse despertamento de Louro, porque de fato nós precisamos nos despertar para esse tempo. Esse tempo onde existe um espírito que está atuando nesses dias, que é o espírito de tudo que é anticristo. E essa é uma realidade presente, muito próxima de nós. Alguns fenômenos têm acontecido, nos levando, nos empurrando para isso. E muitas vezes nós não nos apercebemos, porque Louro trouxe aqui algumas facetas de coisas que têm acontecido de forma muito veloz e que têm ganho uma musculatura a nível mundial. Por detrás dessas culturas que têm crescido existe a cultura woke. E a cultura woke é uma bandeira travestida de injustiças sociais para defender pequenas minorias iguais a essa dos Therians, onde aquilo que é o impensável, o inaceitável, começa a ser introduzido dentro do nosso meio por um fenômeno que se chama janela de Overton. Isso é um fenômeno de engenharia social que aparece dentro da sua rede social. E que aquilo que para você era altamente impensável, inaceitável, mas pelo simples fato da engenharia social já colocar isso dentro, aí você assiste, acha uma loucura, mas você já viu. Aí mais tarde já aparece alguém defendendo essa minoria. Porque é isso que a cultura woke faz nesses dias. Defende pequenas minorias, dizendo para nós que é uma injustiça social a pessoa querer ser algo que ela deseja ser, mesmo que isso seja inaceitável, abominável, que atinja a nossa fé, que atinja a nossa crença, mas na bandeira da injustiça social, isso tem que ser aceitável. Você está entendendo? E tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem uma estratégia, que é a estratégia de atingir o cristianismo. Porque toda essa estrutura, ela vai de encontro para destruir modelos, para destruir aquilo que é modelo e que é algo que soa numa narrativa. Por exemplo, a palavra fundamentalista, ela se tornou algo negativo. Você está me entendendo isso? Ah, porque você é fundamentalista? Sou, porque eu ando debaixo de fundamento. Você está me entendendo? Eu ando debaixo de fundamento, e o meu fundamento é a Bíblia, é a palavra, mas tem uma narrativa querendo desconstruir até a narrativa da palavra. Então, queridos, precisamos estar muito atentos para isso, porque tudo isso tem método, e o método é atingir a única reserva moral, a única reserva de modelo, que não é um modelo humano, mas é um modelo divino e de Deus, o modelo do céu que Deus quer trazer para a terra. Você está me entendendo? Porque a partir do momento que uma mulher, ela entende que ela pode ter um casamento com um avatar do IA, isso desconstrói a família, queridos. Isso diz que família pode suportar tudo, que família pode ser constituída com qualquer coisa. Você está me entendendo? Então, precisamos estar muito atentos para esse tempo que nós estamos vivendo. E não podemos ser permissivos. Não podemos ser permissivos. Outro dia, a pastora Milka, que está fazendo psicologia, estava falando na universidade como nós estamos sendo atacados e que precisamos nos levantar. Não podemos silenciar. Precisamos defender a fé, aquilo que acreditamos, os nossos fundamentos, os nossos alicerces, que são inegociáveis.
Você está me entendendo? Nós não negociamos. E nós não estamos preocupados com a nossa reputação, com a nossa imagem, ou se seremos compreendidos, perseguidos. Não! Eu sei em quem tenho crido. E não foi diferente na história, não será diferente para os dias de hoje. Mas nós precisamos estar atentos para esse tempo. Somos os guardiões, amém? Somos os guardiões dos muros, somos os guardiões da fé, somos os guardiões do fundamento, somos os guardiões da família, somos os guardiões dessa geração das nossas crianças. Somos os guardiões. E nós não vamos abrir mão 1 milímetro em cima de nenhum tipo de engenharia social, nenhum tipo de coisas absurdas que tentam nos empurrar com uma falsa bandeira. Não seremos enganados. Amém, queridos? Então, vigia. E que o Espírito de Deus traga discernimento para nós nesse tempo, para sabermos aonde nós estamos pisando. Amém. Queria terminar o profeta Jeremias, no versículo 16 desse mesmo capítulo. O Senhor fala: perguntai pelas veredas antigas, andai por ele e achareis descanso. Ah, mas não entenda você, tem gente que não gosta de mudanças. As coisas antigas são melhores, está vendo aí? Os melhores louvores são os antigos. A Bíblia que Deus aceita é a de papel. Não. Veredas antigas são as verdades de Deus reveladas em sua palavra. E não métodos de ministério. E não liturgia. Andai por ele e achareis descanso. Andamos nas verdades de Deus para descansar em sua vontade. Amém? Meus irmãos, nós precisamos voltar para o caminho. Nós precisamos voltar a ter os nossos ouvidos abertos, os nossos corações rendidos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora disso, é só um atalho de permissividade. Que nos leva para o inferno. Verso 26. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamentam-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente vem o destruidor. A solução ainda é arrependimento, e sempre vai ser. Meus irmãos, o Senhor quer levantar vozes proféticas. O Senhor quer levantar Jeremias nesse tempo, examinadores de metais, purificadores de rebeldes, homens e mulheres que não compactuam com a cultura desse sistema babilônico, que não compactuam com o antinomianismo, com o hedonismo, o prazer, a cultura do prazer pessoal, que não compactuam com a graça barata, permissiva e libertina. Deus quer levantar vozes proféticas para examinar e limpar pratas de rejeição nessa geração. Amém?